Boa tarde, estamos aqui hoje, Folha Educativa na TV, com um programa especial para você. Hoje nós temos um convidado para lá de especial. Por intermédio da loja maçônica Fraternidade Acadêmica de Santos, a nossa produção conseguiu agendar com exclusividade essa entrevista com o grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo, Benedito Baluch. Boa tarde. Boa tarde, Regina. É um prazer enorme estar com o senhor nesse programa hoje. Né? Uma alegria toda minha. Em nome do Grande Oriente de São Paulo, agradeço a sua gentil atenção. Então, gente, olha só, o Baluch, posso chamar Baluch? Claro, Fica claro. mais gostoso, né? Para o nosso público que já nos conhece aí, veio falar de um tema muito especial e muito importante, que é a maçonaria. Estive fazendo uma pesquisa e no mundo nós temos mais de 5 milhões e 500 mil maçons em todos os 5 continentes. E o Benedito Baluch, né, grão-mestre, ele é casado com a senhora Valderez, é pai de 2 preciosidades, a Laís e o Rodrigo, que eu mando o meu beijo especial. Formado advogado na FMU, pós-graduado na Universidade de São Francisco e mestre em Direito do Trabalho. Professor, inclusive, de Direito do Trabalho, de vários cursos. Ele é atual vice-presidente da região Sudeste de Federação Nacional dos Advogados. O currículo do Baluch, eu vou mostrar para vocês, assim, porque assim, não vou falar tudo, mas se vocês olharem aqui, gente, é um livro. Poderíamos fazer um livro, vamos pensar nessa ideia de um livro, né? E ele é conselheiro da OAB, foi, né, de 2013 a 2015. Grão-mestre estadual do Grande Oriente de São Paulo, de 2015 a 2019, inspetor-geral da Ordem Grau 33, possuidor de várias honrarias e comendas, e olha, eu vou falar os países, em Paraguai, Portugal, Polônia, Turquia. E ele recebeu, Baluch, assim, é uma honra estar aqui na sua presença. A medalha de honra ao mérito parlamentar entregue pelo presidente da Câmara, Michel Temer, em 2010. E nada mais do que ele cuida, né, pertence, grão-mestre honorário de 200 lojas maçônicas. Membro honorário. Membro honorário, né? De 200 lojas maçônicas. Então, assim, uma pessoa como o Baluch vai aí esclarecer as nossas dúvidas da maçonaria. Então, é uma honra de novo estarmos aqui. A Folha Educativa na TV agradece a sua pessoa, a sua equipe, né, e essa disponibilidade. E vamos às nossas curiosidades, né, porque a maçonaria, ela tem uma origem, então poderíamos começar por isso, pela Perfeito. Origem, a finalidade da maçonaria. Primeiro, Regina, eu quero agradecer muito essa oportunidade que eu tenho em nome da maçonaria nesse momento, de falar em nome dessa instituição, que está no Brasil há 194 anos, e está em São Paulo há 95 anos, e está no mundo de uma forma registrada há 300 anos. Inclusive, agora, no ano que vem, nós comemoramos 300 anos da nossa maçonaria, que nós chamamos de Freemason, que é a nossa maçonaria inglesa, que deu origem à maçonaria no mundo, né? E essa oportunidade é uma oportunidade muito boa para nós, para que nós possamos desmistificar a maçonaria. Isso. Eu tenho verificado que a desinformação junto à sociedade acaba distorcendo os reais sentidos da maçonaria, né? Então, por exemplo, Regina, para você ter uma ideia, dizem que a maçonaria é uma entidade secreta. Isso. Como é que pode ser uma entidade secreta, uma entidade que tem os seus estatutos sociais registrados em títulos e documentos? Como é que pode ser uma entidade secreta que tem CNPJ, tem o seu domicílio, o seu logradouro, sabe onde você encontra uma loja maçônica, uma entidade que abre as portas para a sociedade, uma entidade que participa como uma ouvidoria social dentro do seu município? E por falar nisso hoje,
se você for ver qualquer município do estado de São Paulo hoje, dentro de 645 municípios, com uma população abaixo de 40 mil habitantes, tem um núcleo maçônico naquele lugar. Então, mais secreto do que isso não existe. Não, não tem nada de secreto. Aí, por exemplo, dizem também que a maçonaria é uma entidade deísta, que o maçom não acredita em Deus, que o maçom ele adora o diabo, adora o capeta. Bom assunto esse, né? Então, que na é o verdade, cultismo, né? na verdade, o que acontece? A maçonaria, ela não inicia nenhuma empresa sem antes invocar o grande arquiteto do universo. Quem é o grande arquiteto do universo? É Deus. Agora, é claro que nós deixamos a religião para os nossos associados. A religiosidade é nossa, quer dizer, a nossa religiosidade é a fé no grande arquiteto do universo, que é Deus. Então nós não fazemos nada sem antes invocarmos a presença de Deus em nossos trabalhos. Dizem, por exemplo, que o maçom é pátria, que o maçom não cultiva os hinos nacionais, que o maçom ele faz desdém dos símbolos pátrios do país. Não, é um folclore, se me permite a expressão, até idiota, né? Não existe, para nós, por exemplo, nós rendemos graças ao nosso pavilhão nacional. Em qualquer templo maçônico que você vai, você não vê qualquer sessão maçônica onde não esteja presente esse símbolo pátrio. A bandeira do Estado, a bandeira da nação, onde nós referenciamos essa cultura cívica que é tão importante. Aí dizem, por exemplo, que o maçom ele não é afeto à família, que a maçonaria distancia a família do próprio maçom, né? É outra verdade, né? Hoje, por exemplo, a maior família que nós temos é a nossa família, dos nossos associados. A partir do momento que alguém agremia junto conosco, a esposa desse alguém passa a ser nossa cunhada e os filhos, nossos sobrinhos. Mas isso não é uma força de expressão, isso é um sentimento de coração. É verdadeiro. Verdadeiro. Nós temos esse trabalho de fortalecer a família. A família para nós é o núcleo de tudo, né? E aí outros folclores que vão aparecendo. Por exemplo, a maçonaria é uma entidade política. A política, quando você fala-se de uma atividade política, você tem que fazer uma dicotomia hoje, né? Você tem que fazer uma dicotomia entre a política partidária e a política ideária. Você imagina uma instituição como a nossa, que agrega hoje no Brasil cerca de 150 mil maçons? Nossa. Você falar assim, olha, a linha dessa entidade é política A, partidariamente A. Não. O que nós fazemos é o seguinte, nós delegamos para os nossos associados que eles professem o partido que eles quiserem. Essa questão não nos diz respeito. Certo, não é partidário. O que nos diz respeito é a política ideária. O que é a política ideária? É aquela política feita sem intenção de ganho, mas aonde a população, a humanidade, o porvir, o futuro, esteja comprometido nessas ações. E a maçonaria é uma entidade assim, para você ter uma ideia, todos os nossos associados, sem exceção, somos alfabetizados. Um grande número com nível superior. Eu estava lendo lá na sua reportagem. E aqueles que não têm nível superior, com certeza, têm a formação da diversidade da vida, que vale muito mais do que um título. Muito. Uma renda per capita significativa, entre 10 e 20 salários mínimos, e uma capilaridade maravilhosa. Você vê, nesse grupo que nós temos hoje aí que eu te falei, nós temos médicos, dentistas, advogados, engraxados, tudo que você imaginar nós temos. São pessoas que nós pensamos da sociedade e trazemos para o nosso meio. Eu ia te fazer essa pergunta, como é que se faz o chamado para o maçom, como que ele, né, como é que é feito isso? Como ele chega ao nosso contato, né? Isso. Então, via de regra nós facultamos aos nossos associados a indicação de outras pessoas para ingressarem na nossa ordem, né? E a nossa ordem, você não precisa ter dinheiro para poder ser maçom. Para nós lá, quem tem um metal e quem tem milhões de metal são vistos dentro do mesmo plano nosso, que é o plano da igualdade. Isso é muito importante, essa fala, né? Porque muitas pessoas falam, só tem gente com dinheiro lá, né? Eu sou professora, né? Mulher, então eu sou cunhada, né, de um maçom. Então, a gente sabe, a gente vivencia isso, não precisa ser bilionário, não tenha dúvida. não. Nós somos uma sociedade plurima, né? E nós temos pessoas das mais diversas vertentes, principalmente dentro do ponto de vista econômico, né?
Nós temos professores, vai falar que professor é rico, né? Temos empresários de grande porte, mas o maior tesouro para nós, o maior patrimônio para nós, não está naquilo que ele tem, está naquilo que ele possa doar de caráter voluntário e volitivo para a instituição. Isso é lindo. A maçonaria ela não tem nenhuma remuneração. Todos os que trabalham para a maçonaria, inclusive eu que sou grão-mestre, eu não tenho uma retribuição financeira, não existe questão financeira. O que nós temos que ter? Nós temos que ter o espírito voltado para o bem e a caridade. Né? Não necessariamente a maçonaria é uma entidade filantrópica e benemerente, até porque para ser filantrópica e benemerente, você não precisa ser maçom. Né? Sim. A maçonaria ela tem uma função para conosco, essa é a função que nós temos, nos tornar um homem melhor. Porque se nós conseguirmos nos tornar um homem melhor, nós seremos o melhor pai, o melhor cidadão, o melhor amigo, o melhor tudo. Com certeza. Então para nós a questão de dinheiro, a questão de status, a questão com quem está falando, tem pouca importância. As pessoas mais ricas que eu conheci na minha vida maçônica, talvez ganhassem até menos que um professor. Né? São os verdadeiros milionários. Então, o que nós temos... São ricos de saber. São ricos de saber, são ricos de conhecimento. De alma. E outra, Regina, são ávidos por conhecimento. Aí você me pergunta, então o que vocês fazem lá dentro de forma trancada, né? Na verdade, é importante. Então, na verdade, a maçonaria, embora não seja uma instituição secreta, ela é uma instituição discreta como qualquer uma outra. Certo. Você vai hoje em qualquer campo dentro dos municípios que temos, né? Você vai ver uma loja maçônica, você vai ver a prática do bem e da caridade. Nós temos hoje, por exemplo, asilos, creches, orfanatos, casa de mãe solteira, casa da AIDS, uma série de entidades que eu chamo de tecnologia social, que por detrás está sendo administrado por maçons. Por uma loja maçônica. Também por uma loja maçônica. Ou e ali, por maçons, ou por maçons. Ali você já tem absoluta certeza de uma coisa, o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é dedicado. Agora, lá dentro, como eu estava te falando, dentro do nosso templo, o que nós fazemos? Não fazemos nada de secreto. Nós temos os nossos códigos, temos os nossos sacramentos, vamos colocar aqui assim, a nossa forma de fazer o nosso trabalho, mas nada que você não veja hoje na internet que é maçonaria, né? Não é aquele fato que até estamos conversando ali, essa questão de bruxaria, de comer criancinha, de chutar imagens, sacrificar não é nada animais, disso. Isso não existe, né? Esses planos conspiratórios. A maçonaria é conhecida como uma sociedade de homens inteligentes. Perfeito. E uma sociedade de homens voltados ao bem da prática e da caridade. Que é o que a gente precisa, Isso né? é importante, né? Precisamos de pessoas inteligentes e eu, como esposa de um maçom e enfim, na família, meu pai, meu sogro, vejo na pele a importância que os maçons dão à família. Entendo. E isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Quando, às vezes, em algumas sessões, posso conversar, falar alguma coisa, eu sempre me levanto para agradecer o momento em que é oportunizado a família estar presente. Há uma descontração, né, entre nós. É, muito bom. Que diz assim, por que a mulher não é iniciada na maçonaria? Ah, nós vamos falar isso aí já no próximo bloco. Eu tenho então uma pergunta aqui, Balu, que você não vai acreditar. A gente vai e volta já com mais aí atividades e ideias sobre a maçonaria. Voltamos já. Seus impressos dizem muito sobre sua empresa. Exija uma excelente impressão. Procure o melhor. Procure Arte Gráfica. Seu impresso no lugar certo. Folhetos, cartazes, folders, pastas, livros e revistas com acabamento e cortes especiais. Solicite um representante sem compromisso. Arte Gráfica.
Solo Viaggio Dischi Pizza, com mais de 80 opções entre pizzas doces e salgadas. Há mais de 20 anos você nos recebe em sua casa. Agora é um prazer abrirmos nossa casa para receber você. Avenida Bernardino de Campos, 659, pertinho da praia. Delivery 0800 12 19 17 ou 3284 5602. Atendendo seu pedido desde 1993. Solo Viaggio. Aqui, todo dia é dia de pizza. Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro Santos. Telefone 13 3394 0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. Então voltamos agora no segundo bloco, Folha Educativa na TV, sempre pertinho de você, pensando em tudo. Aqui nós falamos sobre educação, sobre esporte, sobre saúde e hoje em especial nós estamos tratando de um assunto super importante, a maçonaria. Nós estamos desmistificando o que é maçonaria com um grão-mestre, o Benedito Baluch, né? E eu já começo esse bloco fazendo uma pergunta assim muito que eu queria fazer desde o começo. Claro, fica à vontade. Que a maçonaria ela tem regras, leis e a proibição das mulheres na ordem faz parte dessas leis ou existe uma cláusula pétrea para isso? Queria que você falasse sobre isso. Há uma descontração entre nós. Nós dissemos que a maçonaria ela é uma entidade formada por homens, porque as mulheres, a maçonaria ela busca a perfeição. Ela busca trabalhar a perfeição do ser humano. E como a mulher já nasceu perfeita, então a mulher não precisa de maçonaria, né? Quem precisa são os homens, né? Vocês estão escutando, meninas, e essa frase vai ficar para sempre gravada. Mas na verdade é assim, nós temos uma regra mundial, e essa regra já foi escrita há 300 anos atrás. E ela traz sim uma cláusula pétrea dizendo que a iniciação ela é uma iniciação apenas de homens, né? Agora, o que acontece é o seguinte, para você ter uma ideia da importância da mulher na maçonaria, alguém convidado para entrar na ordem maçônica, a mulher fala, não entra, ele não entra. É a mulher que dá... A mulher é que determina o ingresso, martelo. ela que determina o ingresso do maçom na ordem maçônica. E o mais importante, nós temos hoje, como eu te falei, muitas atividades benemerentes e filantrópicas. Asilo, creche, aquela coisa toda que eu já te falei. Nós somos capazes de chegar e adotarmos um asilo, mas quem vai lá dar o banho no idoso, quem vai lá dar um amparo psicológico para o idoso, quem vai lá levar o amor fraterno a ele, são as nossas mulheres. Então as nossas mulheres hoje estão engajadas na Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. E a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul cuida exatamente dessa parte assistencial da ordem. Então o trabalho das mulheres hoje da maçonaria paulista é um trabalho que orgulha todos. Eu tenho certeza que de todas as que eu conheço, elas não têm a menor preocupação em estar ou não dentro daquele ritual dos homens, porque o trabalho que elas fazem, nós gostaríamos de fazer parte da fraternidade feminina. Porque elas fazem um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, caridoso e voluntário. Isso que é importante, né? Com certeza. O projeto da maçonaria de hoje, você podia dar uma conversada com a gente sobre isso. Eu acho que as mulheres já entenderam. Nós somos perfeitas. O Baluch deixou bem sério isso. E óbvio, eu como pertencente ao grupo também, me sinto super honrada. E assim, nunca tive vontade de participar, até porque temos outros afazeres, né, Baluch? Então isso é muito importante. Mas já participei de várias reuniões abertas e eu creio que isso não incomoda mais ninguém. Perfeito. Isso não é uma coisa pequena dentro de um trabalho tão grande que o maçom faz, né? Hoje, para nós falarmos hoje, por exemplo, da atuação da maçonaria no presente, nós não podemos, dentro de uma instituição tão histórica como a nossa, relembrar o passado, né? E o nosso passado, vamos nos relembrar ali na época do Império, né? Nós tínhamos a maçonaria muito atuante dentro do Brasil. A maçonaria o Brasil foi construído numa loja maçônica, a sua independência.
onde dois grandes ícones nossos, inclusive o santista, José Bonifácio de Andrade Silva e Joaquim Gonçalves Ledo, foram os precursores da independência do país, né? E nós tivemos a oportunidade de ir na República, o Marechal Deodoro da Fonseca, também advindo das fileiras maçônicas, proclamar a República, e no seu ministério, formado por 9 ministros, os 9 ministros eram da maçonaria. Puxa. Então nós temos uma participação muito grande. Aí depois tivemos as participações na abertura do Estado Novo, ou melhor, na abertura política, tivemos uma participação na redemocratização do país. Mas a maçonaria, o interessante, Regina, é que a maçonaria, enquanto instituição, jamais fez qualquer coisa. Ela nunca, como ser abstrato, ela nunca fez nada. Quem fez? Os maçons que a representavam. E aí, hoje nós temos, por exemplo, uma grande causa, um grande problema nosso, que nós estamos focados nesse trabalho, é o trabalho da educação no nosso país, né? Certo. Então, para você ter uma ideia, nós temos hoje um grave problema, que eu até trago aí para todos, que se você for ver, de 1822, da nossa independência, a primeira universidade que nós tivemos no Brasil, em 1922. Nós ficamos 100 anos numa verdadeira legião cultural. 100 anos onde a burguesia, as grandes fortunas, tinham duas saídas. Filhos em Montpellier, na França, ou melhor, as meninas em Montpellier, na França, para a medicina, e os homens, direito em Coimbra, porque o resto não era mais nada. Nada. Aí, então, na questão do nosso presidente Epitácio, recebemos aqui o rei da Bélgica. Olha, tem que dar um título honoris causa para o rei da Bélgica, né? Ah, mas para dar um título honoris causa não tem que ter uma universidade? Tem. Não tem o meu, então o que fazer? E nós estamos aí, ainda vindo de uma ferramenta de 1970, de Mobral, onde ainda estava alfabetizando o povo brasileiro. É verdade. E hoje, querendo ou não, vergonha ou não, nós temos uma USP de 1935. É verdade. Enquanto você tem uma América Hispânica hoje que discute as suas universidades mais antigas, 1486 e 1513. E nós estamos aí em 1935. E esse grande legião cultural trouxe para nós o que hoje? Trouxe o que nós estamos vivendo hoje no nosso país, principalmente naquilo que concerne a corrupção. Esse câncer social que esgarcia o tecido da nossa pátria, ele é causa do quê? Ele é causa da educação desse país. Da educação, Nós não temos uma moral social brasileira construída. Você vê, para nós construirmos uma moral de educação brasileira, você tem que passar por experiências que parece brincadeira alguém falar. Você veja, por exemplo, quando implantaram o cinto de segurança nos carros, usavam camisa do Vasco ou da Ponte Preta para enganar as pessoas. Hoje você não entra num carro sem que você use um cinto de segurança. Um cinema, não fumar no cinema. Há 30, 40 anos não tinha placa nisso. Não. Hoje você vai ao cinema, nem mais placa tem. Então, essa construção dessa moral social brasileira demora um tempo para você poder... E nós da maçonaria, como nós temos muita preocupação com o porvir, com o futuro, com as nossas crianças que amanhã vão estar dirigindo esse nosso país, hoje eles perderam o que eu e você tinha, o que nossos espectadores tinham, que era aquela disciplina de educação moral e cívica, Nossa, organização social e política brasileira. Eu tive essa matéria. Eu também tive, eu ainda sou daquele tempo que quando a minha professora entrava na sala de aula, eu levantava com a mãozinha no peito, ouvindo a bandeira nacional e só sentava quando ela se sentava. Então não adianta você ficar hoje na espreita da crítica e criticar. Temos muito crítica, nós temos que construir. Aí a maçonaria de São Paulo, o que a maçonaria fez? A maçonaria de São Paulo fez um projeto de lei, encaminhou para os poderes competência legislativa do Brasil para voltar essa matéria, que nós não chamamos mais de organização social e política brasileira, nós chamamos de matéria de cidadania, para o ensino médio fundamental. Que é fundamental. É uma participação nossa para tentar reconstruir tudo isso que está aí. Então você vê a questão do voto. Agora teremos futuramente uma eleição. E há ainda quem bata no peito dizendo que o voto nulo é um voto importante. E o voto nulo significa nulo, ele não significa nada. Nada, né? E aí o que acontece? Os aproveitadores, esses políticos que estão aí à espera dessas pessoas que não conhecem o poder do voto, acabam se favorecendo. E eu sempre digo uma frase de Platão. A desgraça de quem não gosta da política, que são governados por isso que gostam. Então, o que acontece? A maçonaria chega num determinado momento que ela começa a selecionar dentro da sociedade quem são as pessoas que merecem um voto,
que tem um compromisso com a sociedade, com a humanidade, com o porvir. A consciência. Aí nós começamos a indicar pessoas para isso. Olha, volta no fulano de tal, porque ele tem esse perfil. Isso. Maçonaria não elege ninguém. Maçonaria é um grupo muito pequeno, mas é um grupo formador de opinião. Você imagina, cada pessoa desses 80 mil que nós temos hoje, imagine dentro do seu meio social quanto que não repercute. 8 milhões, 80 milhões. Então, dependendo do que nós fazemos, que eu falo muito para os meus irmãos, a maçonaria não se faz dentro de tempo maçônico. A maçonaria se faz lá, na sociedade onde eles foram convidados a participar conosco. É lá que eles têm que agir com ética, com retidão, com prudência, com responsabilidade, exigindo dos políticos a ética na política, a probidade administrativa, a moralidade pública. Nós temos condições de fazer isso. E a maçonaria é mais uma das entidades que prega pela seriedade, pelo resgate de um país promissor, um país lindo, um país que não tem briga, não tem luta, não tem nada. Pois é, nós temos um país tudo que para lá, evoluir, tudo para evoluir. para se desenvolver. Tá na mão de pessoas que não têm compromisso com o povo. E o que nós temos que fazer? Ficar criticando ou não? Vamos agir. Isso. Agir dentro do processo democrático. Agir dentro das instituições e do Estado de Direito. Então a maçonaria se destaca como uma entidade inteligente nesse sentido. Que maravilha. Eu fico aqui com uma vontade enorme de continuar escutando petrificada o Baluch, né? Muito feliz. E é bom ser idealista, eu também sou. Vou terminar o programa fazendo uma homenagem para uma pessoa que saiu desse campo e está num campo superior, né? O nosso grande arquiteto do universo acolheu o Neri, uma pessoa que nos doa esse espaço para a Folha Educativa na TV, trazer para você programas de alta qualidade, programa que faz você pensar melhor. Então, o meu abraço carinhoso, né, de toda a nossa equipe, o nosso sentimento de que, Neri, você esteja num lugar melhor e que um dia a gente vai se encontrar. O meu agradecimento profundo por você ter nos permitido trabalhar e continuar trabalhando nesse lugar lindo que é a Chácara do Mosteiro. Um beijo enorme no coração, lá junto com o nosso grande arquiteto do universo. Na loja celestial dele. Na loja celestial dele. E aqui agradeço de coração meu querido Benedito Baluch. Foi uma grande alegria para mim, uma grande alegria. É uma satisfação enorme, Baluch, estar escutando coisas que nós da Folha Educativa na TV pensamos. Nós temos e queremos um país melhor. E é isso que é importante. E nós teremos. E é pessoas como você, pessoas como nós, que fazem esse país mudar. Pensem nisso. Muito obrigada. Obrigado. E a gente volta com mais para você. Obrigado a todos. Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro Santos. Telefone 13-3394-0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. Saluviágio Pizzaria, aqui tem muitos sabores, atendimento, qualidade, ambiente familiar, tudo que você gostar. O sabor da tradição em 2 endereços, no Canal 2 e na Ponta da Praia. Disque 0800 12 19 17. Saluviágio, a tradição faz a diferença. Saluviágio Pizzaria.